Imagine se toda a realidade que vivemos fosse, na verdade, uma construção da mente. E se a chave para entender o universo não estivesse fora, mas dentro de nós? É exatamente isso que propõe o primeiro dos grandes ensinamentos do hermetismo, o princípio do mentalismo, a primeira das 7 leis herméticas, descritas no livro O Caibalion, um compilado de sabedoria milenar atribuído a Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, que, segundo a tradição, teria vivido no Egito Antigo e influenciado culturas e religiões por milhares de anos. A lei do mentalismo afirma que o todo é mente, o universo é mental. Em outras palavras, tudo o que existe, desde os átomos até as galáxias, do invisível ao visível, surge primeiro como pensamento na mente universal. Se tudo é mente, então tudo começa em nós. Cada ideia, cada intenção, cada vibração que emitimos molda, em alguma medida, a realidade ao nosso redor. Essa verdade é poderosa, mas também traz uma grande responsabilidade. Somos co-criadores da nossa realidade. O que pensamos, sentimos e acreditamos reverbera em nossa existência. Ou seja, a qualidade da nossa vida depende diretamente da qualidade dos nossos pensamentos. E isso nos obriga a fazer uma pergunta essencial: o que temos alimentado dentro da nossa mente? A filosofia hermética não é uma teoria distante. Ela é profundamente prática. Ela nos chama a observar nossos pensamentos como quem cuida de um jardim sagrado. Pensamentos de medo, raiva e desesperança criam um mundo denso, pesado. Pensamentos de confiança, gratidão e propósito elevam a vibração e nos colocam em sintonia com algo maior. Aqui começa a jornada para descobrir nosso propósito, olhando para dentro, entendendo como nossa mente influencia nossa existência. Esse primeiro princípio nos convida a uma mudança de postura, parar de culpar o mundo externo, as circunstâncias e os outros, e assumir o controle sobre nossa própria criação. Se tudo é mente, então mudar a mente é mudar o mundo. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, e nem deve. É um processo de despertar, de perceber que não somos vítimas da vida, mas consciências em evolução, aprendendo a usar a mente como instrumento divino. Nesse ponto, começamos a entender que nosso propósito não está lá fora, esperando para ser encontrado, mas dentro de nós, esperando para ser revelado. Neste capítulo, abrimos a porta da sabedoria hermética e damos o primeiro passo rumo à compreensão do nosso papel no universo. E tudo começa aqui, entendendo que o universo é mental e que o primeiro mestre que precisamos ouvir é o nosso próprio pensamento. A segunda lei hermética, tão profunda quanto misteriosa, nos apresenta uma ideia que atravessa séculos, tradições e culturas. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Conhecida como o princípio da correspondência, essa lei é a ponte entre os mundos visível e invisível, entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o ser humano e o universo. Mas o que isso significa na prática? A ideia central é que há uma harmonia, uma simetria entre todos os planos da existência, físico, mental e espiritual. O que acontece em um plano reflete em outro. Por isso, quando observamos as leis que regem o universo lá fora, as galáxias, os ciclos da natureza, os padrões das estrelas, estamos, na verdade, observando também aspectos de nós mesmos. O ser humano é um reflexo do cosmos, um universo em miniatura. Essa percepção muda completamente a forma como encaramos nossa vida. Não estamos separados do todo, pelo contrário, somos parte dele, ressoando com ele o tempo todo. É por isso que, ao observar o caos em nossa mente, muitas vezes vemos também caos em nosso entorno. Da mesma forma, quando cultivamos paz e coerência interior, isso transparece em nossas relações,
no ambiente e até nos acontecimentos da vida. Esse princípio também nos ensina que as respostas que buscamos no mundo externo já estão, de alguma forma, codificadas em nós. Assim como os ciclos da lua influenciam as marés, os ciclos internos da alma influenciam nossas emoções, decisões e caminhos. Quando aprendemos a ler essas correspondências, a vida se revela como um espelho pedagógico. Ela nos ensina sobre nós mesmos o tempo todo. E isso tem tudo a ver com descobrir o propósito de nossa existência. Quantas vezes procuramos sinais no mundo quando deveríamos primeiro olhar para dentro? O autoconhecimento é o primeiro passo para o reconhecimento das correspondências. Quando você entende sua natureza interna, começa a perceber como ela se expressa no mundo ao seu redor. Por isso, meditar, contemplar, fazer silêncio e refletir são práticas tão poderosas. Elas não servem apenas para acalmar a mente, mas para alinhar o que está dentro com o que está fora. É quando essa harmonia acontece que o propósito de vida começa a se desenhar com clareza. Se o universo é um grande livro, o ser humano é uma página viva dele. E cada ato nosso, cada pensamento, cada escolha é uma forma de escrita que reverbera nas estrelas. A lei da correspondência nos lembra que nada está desconectado e que, portanto, nossa transformação pessoal não é pequena, ela ecoa. Ela modifica não só o nosso caminho, mas o de todo o tecido cósmico ao qual pertencemos. A terceira lei hermética nos conduz a uma verdade invisível, mas absolutamente presente em cada partícula da existência. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio da vibração nos revela que o universo é movimento. Ainda que algo pareça imóvel ou sólido aos nossos olhos, no plano mais sutil, tudo está em constante vibração. Do elétron girando em torno do núcleo de um átomo, ao ciclo das galáxias, passando pelos nossos pensamentos, emoções e palavras, tudo vibra em uma frequência específica, e essa vibração determina a natureza, a intensidade e a direção daquilo que experimentamos. Esse princípio nos ajuda a entender por que ambientes, pessoas ou até músicas e imagens nos afetam. Cada coisa carrega uma vibração, e nós, ao interagir com essas frequências, ressoamos com elas. Se estivermos em desequilíbrio interior, tenderemos a sintonizar com vibrações mais densas, como medo, raiva ou desânimo. Mas se cultivarmos vibrações mais elevadas, como amor, gratidão, alegria, começamos a atrair e criar uma realidade mais alinhada com nossa essência. É aqui que surge uma chave poderosa. O universo responde à nossa frequência, não apenas às nossas palavras. Podemos dizer que queremos paz, mas se vibramos ansiedade, é isso que reverbera e volta para nós. Podemos desejar abundância, mas se sentimos escassez, é essa energia que molda nossa experiência. Por isso, o despertar espiritual não é só um processo de entendimento intelectual, mas de elevação vibracional. Essa lei também nos ensina que nada permanece estático. Tudo está em constante movimento e transformação. O sofrimento, a dúvida, os obstáculos, tudo isso é parte do fluxo da vida. Quando resistimos a esse fluxo, sofremos mais. Quando compreendemos que até a dor vibra em uma frequência que pode ser transmutada, nos tornamos alquimistas da própria alma. A mudança de frequência é possível, é real, e começa nas pequenas coisas, em como falamos, como pensamos, como sentimos. Um simples pensamento de bondade já altera nossa vibração. Uma respiração consciente, um ato de perdão, um momento de silêncio. Portanto, essa lei nos lembra que o propósito da existência não está apenas em descobrir o que fazer com a vida, mas em como vibrar através dela. Ser é mais importante que ter. Sentir é mais importante que controlar. E viver, verdadeiramente, é dançar com as frequências do universo com consciência,
humildade e presença. Quando ajustamos nossa vibração, a realidade ao redor começa a se reorganizar e assim, sem mágica nem atalhos, entramos em sintonia com aquilo que nos realiza profundamente. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e passa a ser uma sinfonia onde cada nota tem um sentido e cada silêncio um ensinamento. Ao aprofundarmos nosso entendimento sobre a vida e o propósito da existência, encontramos dois princípios que se entrelaçam e revelam a dança silenciosa que comanda a realidade: a polaridade e o ritmo. A quarta lei hermética, o princípio da polaridade, afirma que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Essa verdade é observada em todos os aspectos da existência: quente e frio, claro e escuro, bem e mal, amor e ódio. Porém, o mais importante não é a existência dos opostos em si, mas o entendimento de que eles não são entidades separadas, e sim extremos da mesma coisa. O frio e o calor, por exemplo, são apenas diferentes graus de temperatura. O amor e o ódio, por mais distantes que pareçam, são emoções que nascem da mesma fonte energética, a intensidade da conexão. Esse princípio nos ensina que a transformação é possível dentro da própria polaridade. Podemos transmutar o medo em coragem, a tristeza em compaixão, o ódio em compreensão. Isso porque tudo está sujeito a uma gradação, e nós temos o poder de nos mover ao longo dessa escala. Esse princípio nos desperta para uma sabedoria profunda. Não há escuridão que não contenha, em sua essência, a possibilidade de luz. Não existe fracasso que não traga consigo a semente da superação. Tudo é uma questão de perspectiva, maturidade e vibração. O verdadeiro sábio não rejeita os opostos. Ele os entende, os acolhe e aprende a navegar por entre eles. É aqui que a quinta lei hermética, o princípio do ritmo, entra como um complemento essencial. Essa lei nos revela que tudo tem fluxo e refluxo, tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. É o batimento do universo, o compasso da criação. Nada é fixo ou permanente. Nem a dor, nem a alegria, nem o sucesso, nem o fracasso. Quando nos sentimos no auge, o pêndulo da vida começa a voltar, preparando-nos para momentos de recolhimento. Quando mergulhamos no caos, o mesmo pêndulo se prepara para nos trazer de volta à ordem. E assim seguimos, oscilando entre extremos, não por castigo, mas por aprendizado e crescimento. A sabedoria está em não se apegar às fases, celebrar os momentos altos sem soberba e acolher os momentos baixos sem desespero. Isso é maturidade espiritual. Dançar com o ritmo da vida sem se perder nele. Entender que a dor tem um propósito e que o silêncio é fértil, que a pausa também é progresso. Essas duas leis, juntas, nos mostram que a vida é feita de contrastes e ciclos, que nossa missão não é eliminar os opostos, mas aprender com eles. Não é escapar do ritmo, mas entrar em sintonia com ele. Quando fazemos isso, paramos de resistir ao fluxo e começamos a colaborar com ele. O despertar espiritual não acontece quando tudo está calmo, mas quando aprendemos a manter a calma, mesmo no meio da tempestade. É esse equilíbrio que nos aproxima do nosso propósito: viver com consciência, em harmonia com os opostos e em paz com os ciclos que moldam nossa jornada. Ao nos aproximarmos do final dessa jornada pelas leis herméticas, mergulhamos agora em dois princípios fundamentais que encerram com maestria a sabedoria antiga: a lei de causa e efeito e a lei do gênero. São essas leis que nos mostram como o universo não age ao acaso, mas é regido por uma inteligência ordenadora, sutil e constante. A sexta lei hermética, conhecida como o princípio de causa e efeito, afirma: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Isso quer dizer que nada acontece por sorte, coincidência ou acaso.
Tudo é resultado de uma cadeia de eventos, mesmo que às vezes não consigamos enxergar os elos que conectam cada ponto. O pensamento que você teve ontem pode ter moldado sua ação de hoje. A emoção não resolvida da infância pode ecoar no relacionamento atual. Tudo está interligado. Essa lei convida você a assumir responsabilidade pela sua vida. Não somos vítimas do mundo. Somos criadores conscientes ou inconscientes da realidade que vivemos. Quando despertamos espiritualmente, passamos a agir com mais presença e intenção. Deixamos de viver no efeito, sendo empurrados pelas circunstâncias, e passamos a viver na causa, criando as circunstâncias. Ela nos ensina também que nossas ações reverberam. Palavras, pensamentos, sentimentos. Tudo é energia que lançamos no universo e que, inevitavelmente, retorna. Por isso, cultivar pensamentos nobres, atitudes compassivas e escolhas conscientes não é apenas uma questão de ética, mas de sabedoria. Você colherá aquilo que semear. Agora, conectando-se a isso, vem a sétima lei hermética, o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Essa não é uma referência direta ao gênero biológico, mas sim a uma energia universal de criação. Tudo o que existe carrega dentro de si a força da expansão, masculina, e a força da receptividade, feminina. A mente lógica e a intuição. A ação e a contemplação. A razão e o sentimento. O verdadeiro equilíbrio espiritual surge quando harmonizamos essas duas forças dentro de nós. O erro do mundo moderno foi supervalorizar o fazer, o conquistar, o racional, negligenciando a escuta interior, o nutrir, o silêncio. Porém, a criação só acontece quando essas energias trabalham em conjunto. O masculino planta, o feminino gera. O masculino age, o feminino sente. Essa lei também nos ensina que tudo o que nasce na realidade física passou antes por uma gestação invisível. Primeiro surge no plano mental e energético, depois se manifesta no mundo material. Entender isso muda radicalmente a forma como encaramos nossos sonhos, metas e transformações. Tudo exige um tempo interno de maturação. Nada floresce sem antes ter sido cultivado no invisível. Assim, quando unimos a compreensão de causa e efeito com a sabedoria do gênero hermético, nos tornamos co-criadores conscientes. Passamos a viver com mais presença, a agir com intenção e a respeitar o tempo das coisas. Aprendemos que a vida não é um acaso, mas um eco de quem somos por dentro. Ao encerrar esse capítulo, percebemos: o propósito da nossa existência não está fora, mas dentro. Está no modo como vivemos cada dia, nas sementes que escolhemos plantar e no equilíbrio que cultivamos em nosso ser. O universo não é um mistério a ser temido, mas uma dança a ser compreendida. E agora que você conhece suas leis, pode dançar com mais leveza, profundidade e sentido. Agora que você conhece as 7 leis herméticas, talvez tenha percebido que o universo não está contra você. Ele apenas responde à forma como você vibra, pensa e age. Tudo tem um sentido, um ritmo, uma causa. E o seu propósito pode estar muito mais próximo do que imagina. Se esse vídeo fez você refletir, deixe um comentário dizendo qual lei mais tocou seu coração. E claro, curta e compartilhe com alguém que está nessa jornada de autoconhecimento também. Nos vemos no próximo vídeo, aqui no Alma que Vibra.